Dito isso, vamos à palavra e quero convidar você à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero trazer uma série de mensagens que será mais breve do que as outras que trouxe ao longo desse ano e no ano passado. E queremos pensar sobre o triunfo de Cristo. O triunfo de Cristo é a certeza de que nós também triunfaremos. Aqui triunfamos à medida que olhamos para Ele, em que seguimos o seu exemplo, em que nos sujeitamos ao seu senhorio e sabemos que esse triunfo será completo, pleno, sempre por causa dele, nele, para a glória dele. Então, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 1. Na sua Bíblia, talvez esteja o assunto desses versículos, que é a tentação de Jesus. Lucas 4, verso 1, que diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, até momento oportuno. Seja exaltado o Senhor Jesus, grande vencedor, aquele que triunfou e nos dá triunfo sobre o diabo e outras coisas mais. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, que ela cumpre o propósito para a qual o Senhor nos la dá nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Assente-se. Quero convidar você a pensar nesse texto tão conhecido. E quero convidar você não só a guardar esse tema, mas praticá-lo. Eu quero desafiar você dizendo: triunfe como Cristo. Claro que está embutido nessa ideia aqui, que tem que triunfar com Ele. Não tem como vencer aquilo que vamos mencionar aqui sem Jesus, com a força humana, com a capacidade intelectual, com a nossa humanidade tão limitada. Mas é um convite: triunfe como Cristo, da mesma forma que Ele o fez. O triunfo de Cristo é pleno, é completo. Por exemplo, Ele triunfou sobre o pecado. Lemos o texto inicial nesse culto, que em tudo Ele foi tentado como homem, mas Ele não pecou, Ele venceu o pecado, todas as tentações. Inclusive, aqui o texto começa dizendo que o Espírito Santo, aqui está no início do ministério de Jesus, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no momento do batismo, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, o guiou para o deserto. E ali no deserto, o diabo o tentou. 40 dias, 40 noites. A leitura nos deixa esta certeza que
todos os dias, quem sabe a todo instante, o diabo tentou Jesus, mas Jesus não pecou. Apenas esses três foram aqui registrados. O Espírito Santo inspirou os evangelistas que aqui registraram esse fato. Provavelmente Jesus falou acerca disso com os seus apóstolos, e os que escreveram registraram isso de tão importante que é. Então Jesus triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte, porque ele não só ressuscitou mortos, mas ele próprio ressuscitou dentre os mortos, e assim mostrou que a morte não poderia detê-lo. Jesus triunfou sobre a morte, Jesus triunfou sobre o sistema humano que despreza, que rejeita a Deus. Jesus triunfou sobre esse sistema pecaminoso, decaído, esse sistema que é contra a luz, contra a verdade, contra a justiça. O próprio Satanás tentou Jesus a que ele desviasse do plano do Pai e fizesse o contrário daquilo que o Pai o havia ensinado ou enviado. Jesus triunfou sobre o mundo, sobre o mal. Jesus triunfou sobre o diabo e toda a hoste demoníaca. Não comece com desculpas em seu coração, mas ele era o Filho de Deus, como é que eu vou triunfar como ele? Queridos, não temos desculpa, porque se Jesus está em nós, se nós temos a mente de Cristo, o coração de Cristo em nós, nosso coração mudado, se nós temos o Espírito Santo, temos essa autoridade e esse poder de triunfar sobre todas essas coisas. Ainda que você não possa ressuscitar sozinho, mas você pode crer na sua própria ressurreição, porque Jesus garante. E você pode declarar essa verdade a outros. Hoje, então, iniciamos exatamente sobre esse último tema aqui enfatizado. Jesus triunfou sobre o diabo, sobre essas insistências do diabo em desviá-lo do seu caminho. Sim, o triunfo de Jesus ante as tentações do diabo, como nós vimos na leitura. Alguém escreveu que Deus testa, o Espírito guia e o diabo tenta. Deus a ninguém tenta, Deus prova, Ele testa. Mas quem nos tenta maliciosamente, pervertidamente para a nossa destruição, esse é o diabo, esse é o acusador. A expressão que dá nome a esse ser decaído, diabolos, do grego, que nós temos na nossa versão em português, diabo, essa expressão bem diz do caráter dessa mente, dessa pessoa. Ele é o maldizente. Diabolos, do grego, significa o maldizente, o que fala mal, o que acusa, aquele que lança uma pessoa contra outra. Eis que ele está fazendo isso com Jesus, o Filho de Deus, querendo colocá-lo contra o Pai e contra o propósito do Pai. Mas Jesus o vence, Jesus triunfa sobre ele, sobre essas tentativas. O arqui-inimigo de Deus é o nosso inimigo também. Mas assim como Jesus triunfou sobre ele, nós também podemos. Eu convido você a triunfar como Cristo. E nunca, ao dizer isso, eu estou deixando Cristo fora. Estou colocando Jesus no centro, no meio, por cima. Triunfe como Cristo, e com Ele, no poder dEle, na autoridade do nome dEle, no poder do sangue dEle. E você precisa crer nisso, porque essa é a vontade dEle. E se você tem lido a Bíblia, principalmente os Evangelhos e as cartas, você tem percebido que o próprio Senhor Jesus diz que é no nome dEle, eu dou autoridade a vocês, todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora eu estou dando essa autoridade a vocês, vão em meu nome. Eu convido você a triunfar como Cristo, em especial, nesta noite, a ênfase é sobre o diabo e sobre as tentações que vêm dele, mas sabemos que as tentações não vêm só dele, né? Vêm da nossa própria natureza pecaminosa, vêm do mundo decaído, de pessoas que não temem a Deus, mas é possível triunfar como Jesus. E aí, nesse convite, eu quero fazer 3 pontuações para que você aplique na sua vida.
Primeira coisa, não deixe que o diabo e nem ninguém imponha derrota antes do tempo perfeito do agir de Deus. Esse texto que nós lemos, dos primeiros 4 versículos, você vai lembrar, Jesus no deserto, 40 dias, 40 noites, já então no limite da sua fraqueza física, porque está ali o Filho de Deus em forma humana. Ele sentiu fome, sede, chorou, como nós, o humano ser Jesus. Ao mesmo tempo, ele era o ser divino, o Filho, mas a parte humana de Jesus ali, enfraquecida pelo tempo de jejum, alguém vai dizer, mas ninguém sobrevive 40 dias e 40 noites sem comer. Estamos falando de algo sobrenatural. Primeiro que foi Jesus que experimentou isso. E segundo, pelo poder de Deus, Moisés também esteve nessa situação, pelo poder de Deus. Elias também, depois de uma refeição que um anjo do Senhor lhe deu, ele também fez uma caminhada, não foi um jejum parado, em contemplação, ele uma caminhada de longos e longos quilômetros. Também Elias caminhou 40 dias. A nossa mente não entende essas coisas, mas pela fé nós aceitamos, porque é o poder sobrenatural de Deus. E Jesus, nessa situação aqui física, ele teve fome e o diabo apareceu para ele, para o tentar nesse aspecto, para desviá-lo do propósito e do tempo. Ora, o diabo sabia por que o Filho de Deus viera até nós. Ele conhece a palavra de Deus. O profeta Isaías já tinha antecipado da vinda do Messias e a forma como ele morreria. O sofrimento dele numa cruz. O diabo sabia que Jesus estava em algum instante, não muito em longo tempo à frente, indo para a cruz, para operar a obra da salvação. E agora, o que o diabo faz? Tenta Jesus, para que ele não cumprisse esse propósito. O texto diz que Jesus teve fome, no limite físico dele. E a sugestão do diabo, olha, mande esse pão se transformar, mande essa pedra se transformar em pão. Mande esta pedra. Porque o diabo sabia da autoridade e do poder de Jesus. Mas, ainda que Jesus tivesse essa capacidade, Jesus ele não pula etapas. Ele cumpre tudo aquilo que foi predeterminado pelo Pai. A obra da redenção tem o seu tempo. O escritor também do Novo Testamento diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo estabelecido pelo Pai. A sugestão dele está aí, do diabo. Mas Jesus cita o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Por que Jesus cita? Primeiro, porque o diabo sabe em detalhes da palavra de Deus. Segundo, que é uma comparação. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, versos de 1 a 4, permita-me fazer essa visitação lá com vocês. Vocês vão perceber que aqui fala-se do tempo em que o povo de Israel esteve 40, não dias, mas anos. E quem é que sustentou toda aquela multidão de pessoas no deserto? Foi Deus. E interessante que na leitura de Deuteronômio 8, você vai perceber que não foi um acaso, por acaso o povo ficou ali no deserto aquele tempo todo. Não, Deus os enviou para lá, onde não havia condição de plantar e colher, ter uma vida normal como nação ou como família que seja. Estavam dependentes de Deus todos os dias, 40 anos. Aí Jesus cita, para responder a Satanás, ao diabo, acerca disso, olha, não venha me tentar e tentar me derrotar, fazendo-me queimar etapa. O tempo não é este, e nem vou fazer isso. Foi um não de Jesus indiretamente, mas Jesus cita esse texto de Deuteronômio 8. Permita-me ler. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante 40 anos, para humilhar vocês. Como assim? Vamos ao texto ainda mais.
para pôr vocês à prova. Como assim? Mas tem aqui o esclarecimento. Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Verso 3 ainda diz: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome por um tempo. Eles sentiram fome e reclamaram: temos fome. Foi com as codornizes, mas depois prometeu: eu darei o maná todos os dias, à exceção do sábado. Todos os dias. Então, toda semana havia milagre, e no sábado um milagre duplo. Não vinha do céu maná no sábado, era um milagre. Por que os outros dias vinha e um dia da semana não vinha? Isso se repetiu todas as semanas, todos os meses, todos os anos, milagre após milagre, manifestação de Deus todos os dias. O Senhor os levou à prova, para quê? Para que mostrar que eles dependiam tão somente dos céus. O Senhor Jesus está em fraqueza física, em fraqueza humana, mas ele não pula a etapa. Ele confia que o tempo certo de acontecer as coisas deverá ser cumprido, e ele o cumprirá. E o Pai não falhará, porque ele é fiel. Isso para que vocês compreendam, ou que vocês compreendessem, que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Não somos apenas um físico que precisa de alimentar-se, um corpo que precisa se aquecer, vestir-se. Nós somos uma alma e a nossa vida depende inteiramente do Senhor. Dependemos do Senhor a cada momento, a cada dia, que nos testes que o Senhor nos permitir passar, que nós sejamos aprovados por Ele com louvor. Se confiarmos e dependemos dEle, assim o seremos, porque nós dependemos completamente de Deus, assim como o povo dependeu 40 anos. Lembre-se, sem a bênção do Pai eterno, a fartura material de nada adianta. Aqui falou de pão, porque era a necessidade de Jesus, mas nós somos tentados a ter muitas outras coisas, que Deus muitas vezes não nos dá, porque não é o tempo certo, não estamos preparados, ou vamos nos envaidecer, ou vamos nos desviar. Deus tem o tempo certo. Confiemos em Deus, na provisão dEle, porque Ele não falha. Eu sei que isso parece um clichê, mas é melhor o pouco com Deus, do que o mundo todo e os seus prazeres sem Deus. A tentação do diabo, olha, faz isso, dá o seu jeito, dá o seu jeitinho, mas Deus sabe da nossa necessidade e o tempo certo de nos conceder aquilo que Ele prometeu. Nossa felicidade está em Deus, queridos. Nada neste mundo, nem na nossa intelectualidade ou bens, neste corpo. Nossa felicidade não está no casamento ou na solteirice. Nossa felicidade está em Deus. Por isso, jovens, idosos, solteiros, casados, os que têm muito e os que têm pouco, todos podem ser igualmente felizes, porque a nossa felicidade está em Deus, na comunhão com Ele e em fazer a sua vontade. Com Ele há suficiência e a alma se regala, mesmo em meio a aflições no mundo, aflições no corpo. Por isso, não deixe que o diabo e nem ninguém imponha derrota antes do tempo perfeito de Deus agir. Tem muita gente que queima a etapa, antecipa as coisas, deixa Deus de fora e amarga depois. Acalmemos o nosso coração. Se Deus nos permite passar por essa prova, é porque Ele está conosco. Aguarde e fique firme na aliança e na obediência aos mandamentos de Deus. Quero dizer também, não deixe que o diabo e nem ninguém, nem nada neste mundo mude o rumo da sua existência, conforme Deus traçou. Por que você está no mundo? Será se você, como um crente, sabe tranquilamente responder isso? Por que eu estou no mundo? Ou será que você, não importa se é um crente ou não, se você sabe por que você existe? Ora, é interessante, seguindo o texto, observando a segunda tentação aqui alistada. Depois da primeira, Jesus saiu vencedor, 1-0. Na verdade, eu diria 1000-0.
Mas eis que o acusador, o adversário, aquele que é sempre o da contramão, o maldizente, ele insiste. Aí Jesus teve que lhe dar uma outra resposta, sempre a perfeita, a correta. A resposta de Jesus à segunda tentação foi: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Ora, isso aqui é uma citação que não vale apenas para o povo de Israel do passado, é para todo ser humano, principalmente para mim, para você, para nós os crentes, porque estamos no mundo. Qual a razão da nossa existência traçada por Deus? Tudo se resume, centraliza-se nisso. Estamos no mundo e existimos para a adoração do Pai, para que Ele seja o exclusivo centro da adoração e do culto da nossa vida. E as outras coisas não são importantes? São. Mas um casado, adore a Deus e preste culto só a Ele. Um solteiro também. Um empresário, ele existe como empresário, tem o seu negócio, mas ele, nessa condição social, econômica, ele vai adorar a Deus, mostrar a todas as pessoas, pelo seu testemunho, que Deus é a razão de nós existirmos. A fonte de poder e glória, e sucesso e prosperidade vem dele. Essa foi a resposta de Jesus para ele: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Sabe que ele está citando o Antigo Testamento novamente? Jesus fez isso, respondeu sempre com a palavra. A resposta de Jesus ao diabo, após essa proposta de lhe dar poder e glória desse mundo terreno. O diabo, eu não li a tentação, mas você há de lembrar. Ele levou Jesus num instante e mostrou todos os reinos do mundo. Não me pergunte como o diabo fez isso, o texto está dizendo que ele fez. E a proposta do diabo foi: olha, eu vou te dar poder e glória desse mundo. Nós existimos para alcançar um poder sobre as pessoas, para receber glória humana, ser exaltado por outras pessoas, pelo nosso igual, pelos nossos contemporâneos, pelos seres humanos. Nós existimos para a nossa própria glória, para exercer o poder, alcançar o poder e desfrutar do poder? Não, nós existimos para a glória de Deus, para prestar culto, para honrá-lo, para adorá-lo. E isso não é uma coisa imposta, isso é um prazer da alma, porque antes de nós existirmos como seres humanos, nós somos uma alma, e nossa alma provém de Deus, nós temos vida espiritual, e a nossa vida está no próprio Deus. Quem não tem Deus, não tem vida em si mesmo. Tem um fôlego de vida, mas não tem vida, felicidade, prazer, na essência do seu ser. A sugestão a Jesus foi de não passar pelo terror da morte, da humilhação da cruz. Para que você vai fazer isso? Para que você vai passar por essa situação triste, dolorosa, vergonhosa, por estes seres mortais, ingratos? Em minhas palavras, obviamente. Jesus está dizendo aqui: não, eu não vim a esse mundo para receber poder e glória. É como se ele dissesse: isso o Pai vai me dar. Porque depois que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, ele foi glorificado, ele já tinha aquilo. Mas o diabo, esse acusador, esse maldizente, ele procura desviar-nos do propósito da nossa existência. Ele pode tentar você a querer buscar essas coisas. E olha, tanta gente que está buscando isso. Até alcança, mas a alma permanece morta. E o juízo e a sentença da ira de Deus está sobre este. Até porque a glória pertence somente a Ele. E o Senhor, Deus, num dos seus profetas, o profeta Isaías, disse: olha, a minha glória eu não dou a outrem, e nem a minha glória eu dou a imagens de escultura. Eu não divido a minha glória. E eu acho que é justo. Engraçado, tem pessoas que se acham críticos de Deus, vão dizer: mas que coisa, né? Que ego. Queridos, Deus é pura perfeição, puro amor. E o que Ele faz, Ele não faz com uma intenção impura. Ele, inclusive, quis nos criar e compartilhou conosco partes da natureza dEle. Como Deus é belo, como Ele merece que, de fato,
nós reconheçamos esta glória dele, esse poder dele, a santidade dele, a perfeição dele. É para isso que nós existimos. E enquanto estamos no mundo, constituindo família, trabalhando, estudando, vivendo uma vida normal como seres humanos, não podemos esquecer que isso tudo fazemos, mas tendo como um propósito básico que nos estimula, nos direciona, é a adoração a Deus. Essa era a tentativa do diabo, de desviar Jesus do rumo da sua missão, do cumprimento da sua missão, que está bem definida lá nas palavras de Jesus, e posso citar Marcos 10, 45, e ali o Senhor Jesus disse: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi por muitos ou por todos? Por muitos, porque nem todos querem. Se todos quisessem, todos seriam igualmente beneficiados pela morte de Jesus. Mas o que ele fez só foi recebido por muitos que quiseram. Jesus sabia a razão da sua vinda, e nós sabemos a razão da nossa existência: adorar a Deus e prestar culto exclusivo a Ele. Se você já passou pelos 10 mandamentos, leu na Bíblia, ou foi levado a decorar aquilo, eu lembro quando eu era menino, num colégio particular, de confissão religiosa católica, tive que passar por uma aula de catecismo, tinha que decorar os 10 mandamentos. E você sabe, o primeiro e o segundo, muito bem claros ali. Válido passar por aquele momento de reflexão. Um menino já sabe, só Deus deve ser adorado, só Ele deve ser servido, sem desculpas ou subterfúgios. É claro, o propósito de Deus. Ainda que o diabo seja o Deus deste século, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, o príncipe deste mundo, como Jesus falou 3 vezes no Evangelho de João, o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo, ele já está chegando, o príncipe deste mundo. Jesus chamou o diabo de o príncipe deste mundo. Ele pode ter até essa posição roubada por ele, de príncipe deste mundo, mas Jesus é o rei dos reis. Ele pode até, o diabo pode até ser o Deus deste século, mas ele não é o Deus eterno. O fim dele já está traçado, destinado. Ainda que o mundo inteiro seja ou esteja sob o poder do diabo, conforme diz 1 João capítulo 5, nós devemos triunfar sobre ele, sobre o diabo e sobre as suas tentações de nos desviar da razão da nossa existência, que qual é mesmo? Adorar a Deus e prestar culto somente a Ele. O diabo, ele é isso tudo, mas ele quer o lugar de Deus. E você não pode dar esse lugar a ele, você pode resistir e dizer não. O seu coração deve ser ocupado pelo Senhor da vida. O trono do seu coração deve ser tomado pelo Rei dos Reis, que é Jesus. E isso é uma escolha. Adorar ao Senhor é a razão da sua existência. O alvo do culto é o Deus eterno. E nada deve roubar o trono de Deus, o trono de Cristo em seu coração. Nem poder, nem glória, nem vaidade, nem ostentações, nem prazeres, nada. E em terceiro lugar, eu estou dizendo para você, triunfe como Jesus. E não deixe que o diabo e nem ninguém desvie os seus olhos de quem é Deus. O restante do texto, Lucas 4, lá no verso 9, está dizendo que o diabo, uma terceira vez, levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, e aquele templo estava no auge, magnífico na sua construção, levou anos e anos a ser ampliado, e naquela parte, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, desde o alto do templo até um precipício que estava do lado do muro, junto ao templo, era uma altura imensa, mais de 100 metros, segundo Flávio Joséfo. E ele sugeriu a Jesus, você não é o filho de Deus? Lança-se daqui, rapaz. Porque está dito no Salmo 91,
que aos seus anjos dará ordem para que não tropece em nenhuma pedra. Nada vai acontecer, só você fazer isso. O que o diabo está tentando fazer com Jesus? Fazer com que ele chame a atenção para si, porque todo mundo ia saber daquilo. Sugerindo, você vai ter fama e glória, todos reconhecerão quem é você, ficará mais fácil. Essa foi a proposta. E Jesus também lhe responde: não ponha o Senhor, seu Deus, à prova. Não tente o Senhor, seu Deus. Uma outra tradução assim. Não esqueça quem é Deus. Quem pode mudar os propósitos de Deus? Quem pode dar ordens ao Pai? Sabe o que o diabo fez aqui? Citou de forma errada o Salmo 91. Torceu a palavra de Deus. Salmo 91 tem lá um sentido, um significado. Está falando da segurança daquele que se abriga em Deus. Quase todos sabem o verso primeiro, né? Do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que se abriga em Deus, ele estará seguro, porque ali Deus promete que ele guarda os seus. Mas a gente não pode inverter as coisas, tentar a Deus e dizer, ó, Senhor, eu vou pular daqui. E o Senhor disse na tua palavra, o Senhor vai me obedecer. Em outras palavras, é isso. Mas não é assim que a gente trata, que a gente lida com Deus. O diabo diz, jogue-se daqui. Aos seus anjos dará ordem, mostre que você é o Filho de Deus. O diabo torceu a palavra. O Salmo afirma a segurança de quem está abrigado em Deus e as promessas de Deus. E as promessas de Deus são para aqueles que creem e elas se cumprirão no tempo de Deus. Não devemos suspeitar de Deus. E é o que poderia, então, sugerir o diabo aqui. Não podemos duvidar da segurança que ele nos promete em sua palavra. E a segurança da nossa vida está em Cristo Jesus. Nós podemos triunfar como Jesus, sempre no poder dele, sempre no exemplo dele. Todas as coisas estão sob o domínio do Pai, inclusive o tempo. O tempo certo é o tempo de Deus, então nós não devemos tentar a Deus e, entre aspas, forçá-lo a antecipar as coisas ou fazer as coisas do nosso jeito. Não ponha o Senhor à prova. Não tente o Senhor, seu Deus, disse o Senhor Jesus. Já indo para a conclusão, porque as crianças vão ter uma participação logo a seguir, mas eu quero fazer uma citação de um texto que está numa das minhas Bíblias, acerca do Salmo 91. E na citação diz o seguinte: as mais esmagadoras calamidades nada mais fazem do que encurtar a peregrinação do crente e aproximá-lo do seu galardão. Qual é o galardão do crente? Que após a morte estará com o Senhor. As dificuldades são bênçãos, numa forma oculta. Às vezes não entendemos, só depois. Mas as dificuldades são bênçãos, entenderemos depois. E ele diz ainda, esse texto, as perdas o enriquecem, ou seja, enriquecem o crente. A doença lhe é remédio, como assim? A gente entende isso quando a gente descansa e sabe que a doença pode vir e a morte pode chegar. Mas o que a doença e a morte fazem conosco? Apenas a morte do crente é a porta do céu. O desprezo do mundo é a sua glória. E a despedida do mundo é o descanso da alma. Podemos descansar em Deus e aceitar aquilo que vem em nossa trajetória aqui, sem medo, revolta ou blasfêmia, porque aquilo que o Senhor permitir será com um propósito santo e Ele estará conosco, seja fortalecendo, seja consolando, sendo dando graça, sendo nos usando para o testemunho da glória dEle. Então lembre-se, o nosso esgotamento, como Jesus estava no esgotamento físico, o nosso esgotamento pode nos levar à ousadia de tentar a Deus e querer impor a Deus alguma coisa que Ele não prometeu.
E o diabo pode nos tentar em nossa vulnerabilidade, mas nós não devemos desviar os nossos olhos de Deus e não pôr Deus à prova, não tentar a Deus, porque nós devemos saber que Deus é Deus e sempre será Deus, o perfeito, o Senhor, o Deus de amor e graça. As promessas de Deus têm o seu tempo de cumprir. E você confia nas promessas de Deus? Terminando, a estratégia do diabo costuma ser incutir dúvidas. Se você é o filho de Deus, talvez esse texto, essa palavra aqui, nem signifique dúvida, mas uma provocação. Porque o diabo sabia que Jesus era o filho de Deus, e Jesus sabia da sua missão no mundo, mas é uma insinuação perigosa. Mas muitas vezes, como aconteceu em Gênesis 3:1, é isso que Deus disse? Ele costuma usar dúvidas. E eu digo a você, vença o diabo, não escute as suas dúvidas, escute as certezas das promessas de Deus. A estratégia dele é essa, mas você pode triunfar como Jesus sobre ele. Sabe por quê? Porque Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Está também na sua mão, na sua vontade, não cair nas tentações, não ouvir a voz na sua consciência, lá no seu ouvido interior, dizendo, não tem problema, todo mundo faz, que isso, não é bem assim. Não escute, mas escute tão somente o que Deus diz em sua palavra. Por isso você precisa ler constantemente a palavra, conhecer a palavra, para você vencer como Jesus venceu. Eu termino dizendo, firme-se. Firme-se na identidade que Cristo dá a você. Assim como o Pai havia dito para Jesus, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus sabia da identidade dele. Você também, em Jesus, é o filho amado de Deus. Então, firme-se nessa identidade que você tem em Cristo e vença. Vença as insistentes e insinuações e dúvidas do diabo ou de qualquer pessoa. E não faça jamais concessões ao diabo. Que o Senhor Jesus abençoe você na sua fé, nas suas escolhas, e que você seja um vitorioso com Cristo e em Cristo. Amém? Vamos triunfar com Jesus? Vamos triunfar juntos? Vamos subir com Ele quando Ele voltar? Mas isso é para quem crê. Todos aqui creem? Se você não crê nesse Jesus, faça a sua oração de entrega dizendo, eu creio em Ti como Filho de Deus e quero fazer de Ti o meu Senhor. Me ajude nas minhas lutas, nas minhas fraquezas e me purifique de todo o pecado. A oração é individual, mas eu oro na sequência também para a transição. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que nos dá conforto, direção, que nos alegra. Agradecemos por Jesus, mais uma vez dizemos, e peço por todos aqueles que estão em lutas e que entendem que podem vencer, triunfar, como Jesus fez, se insistirem em seguir a Jesus, ouvir os seus ensinamentos e crer na nova posição a que Ele nos coloca diante do Senhor como filhos. Senhor, perdoe os nossos pecados, desafia-nos a viver à altura desta obra de Jesus, deste nome, o nome sobre todo nome. Ajuda-nos, dispõe de nós. É o que oramos a Ti, ó Pai, no nome doce do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.